Olá, tudo bom? Eu sou o professor Alexandre Magno e esse é mais um vídeo da Escola do Empreendedor. Vamos conversar sobre administração e empreendedorismo. Vamos lá? Eu quero conversar com você sobre o diamante da internacionalização, criado por Michael Porter. Você já conhece Michael Porter, provavelmente. Nós temos dois vídeos aqui que falam sobre outras teorias dele. Você pode clicar aqui quando ele aparecer. Um dos vídeos fala sobre as estratégias genéricas de Porter e outro fala sobre as 5 forças competitivas. O diamante de Porter, ele é uma teoria transformada em uma forma de análise que vai mostrar a vantagem competitiva das nações. A grande pergunta de Porter é: por que algumas nações vencem e outras fracassam? Talvez você olhando para isso, você pense que ele está falando sobre a competição da nação. E eu preciso primeiro distinguir isso. O diamante de Porter, ele analisa um setor em uma nação. Ele não está analisando a competição daquela nação ou daquele país como um todo no cenário global. Ou de uma empresa específica, mas de um ramo dentro de uma região. Vou dar um exemplo. Ele analisa por que um determinado país ele é muito competitivo internacionalmente na exportação de moda praia. Por que outro país ele é muito competitivo na exportação de vinhos? Por que outro país é muito competitivo na exportação de tecnologia? Por que esse país competitivo em tecnologia não é competitivo em agropecuária? Essas questões é que ele começa a analisar. O que faz um ramo, em um determinado ramo, uma nação ganhar vantagem competitiva em detrimento das outras? Por que alguma nação se destaca no cenário global em alguma atividade comercial, alguma indústria específica? E aí, ele fez uma pesquisa com várias empresas, nações diferentes, e conseguiu elencar os 4 fatores que ele considera decisivo para que uma empresa ganhe competição em uma indústria específica. Dê uma olhadinha aí, você vai ver na tela o diamante de Porter. A primeira questão, o primeiro fator-chave que ele coloca são as condições de fatores. Essas condições de fatores que ele coloca estão voltadas para mão de obra, disponibilidade de serviço, profissionais especializados, infraestrutura, logística, energia, redes, portos, a estrutura, os fatores locais que vão favorecer aquela competitividade. O segundo fator que ele coloca são as condições de demanda, que a gente fala muito sobre a criteriosidade do mercado consumidor. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar na indústria de tecnologia, de alta tecnologia, em um país onde as pessoas não são criteriosas em relação à tecnologia, aquela indústria tende a não crescer, porque o mercado não exige dela avanço. Em contrapartida, se eu vou para uma outra nação, que as pessoas são globalizadas, conhecem tudo, sabem o que está sendo lançado nessa área, eu obrigatoriamente me forço a crescer pela criteriosidade do consumidor, pela condição de demanda. Então, primeiro fator, condição de fatores. Eu estou falando de logística, infraestrutura, portos, mão de obra. Segundo, condições de demanda. Eu estou falando da criteriosidade do consumidor. Terceiro fator, que é essencial, vital, são as indústrias correlatas. O que são indústrias correlatas? Indústrias de apoio, transporte, fornecedor, treinamento, as indústrias que fazem com que aquela indústria aconteça. Vou dar um exemplo claro para você. Vamos dizer que você está avaliando por que determinada nação não consegue avançar na área de energia solar. Talvez ela tenha boas condições de fatores, boas condições de demanda, mas as indústrias que ela precisa para apoiar isso não existem lá. Indústrias que construam as placas, talvez não existam indústrias que instalem. É preciso que outras empresas existam naquele setor para que aquela indústria possa crescer. Um setor, por exemplo, varejista, ele precisa ter fábrica. Um setor de agropecuária, ele precisa ter treinamento, ele precisa ter maquinário. Quanto mais afastadas essas coisas estão, mais caro fica esse processo. Então, para que a indústria cresça, eu preciso também de indústrias de apoio, indústrias correlatas, que juntas
elas fazem aquele ramo de atividade crescer. E por fim, o quarto fator é a rivalidade das empresas. Porter seleciona esse último fator como o fator mais relevante para o crescimento de inovação. Ele está dizendo que quanto mais rivalidade, mais inovador vai ser aquela indústria. Imagine comigo, saindo da ideia de nações, se você vai para uma cidadezinha pequena no interior, onde tem apenas uma loja de móveis lá, e é muito longe da capital. É provável que aquela pessoa se acomode e entenda que o cliente vai comprar ela de todo jeito e não crie inovações. De repente, chega 2, 3, 4 concorrentes. Ou essa pessoa morre, ou então ela vai rapidamente mudar a fachada, treinar as pessoas, inovar, trazer produtos novos. Por quê? Porque a rivalidade dos concorrentes faz com que a indústria se obrigue a crescer e a inovar. Então, Porter seleciona esses 4 elementos. Os fatores externos, que aí é infraestrutura, logística, mão de obra, a criteriosidade do consumidor, que são as condições de demanda, as indústrias correlatas, que são essas indústrias de apoio, energia, transporte, fornecedores, treinamento, e por fim, as estratégias e a rivalidade das empresas. Quanto mais concorrência profissional, inovadora existir, mais a indústria como um todo vai crescer. Quando eu falo indústria, eu não estou falando de fábrica, eu estou falando de ramos de atuação. É importante destacar isso. Ele seleciona outros 2 fatores que estão fora do diamante, que estão externos ao diamante. Um deles é o acaso, ele não descarta isso. É claro que eu preciso pensar nessas questões, mas pode haver crises, algum tipo de tecnologia que surge inovadora demais, ou algum surto de demanda, não sei. Pode acontecer alguns fatores que estão fora do nosso controle. Ele destaca isso, mas a gente tem o que fazer quanto a isso. A gente precisa pensar nos 4 fatores. E o último fator é o fator governamental. Além da gente ter uma indústria forte, no sentido de rivalidade, consumidores criteriosos, no sentido de demanda, condições de demanda, indústrias de apoio e fatores, estrutura, logística, estradas, boa, ele deixar que é preciso apoio governamental. Quando a gente tem esses 4 elementos fortes e o apoio governamental, a gente consegue crescer uma indústria local e competir no cenário internacional. 2 coisas importantes destacar antes de concluir. Primeira coisa, essa análise ela é pontual para aquele ramo. Eu posso conseguir ser muito bom na carnicultura e ser péssimo na criação de bovinos. Porque para a carnicultura, esses fatores estão sendo impulsionados. Para a criação de bovinos, não. Por exemplo, são 2 indústrias diferentes, em uma meu país compete, em outra não. E a segunda questão é eu entender que o processo de internacionalização só deve ocorrer quando aquela indústria está madura nacionalmente. Porque a competição local, ser o primeiro, ser bom, ser referência localmente, não lhe garante ser referência internacionalmente. A competição global é bem mais acirrada. Então é isso. Se você concorda, discorda, quer tirar alguma dúvida, quer indicar algum livro, alguma coisa, escreve aqui embaixo que a gente vai crescendo junto. Um abraço, até o próximo vídeo.